Hoje eu vou mostrar para vocês os melhores divisores de matérias que eu tenho e o pior também. E vou fazer uma capa de matéria, um divisor de matéria de química que eu tô precisando junto com vocês aqui. Vamos lá! Sem muita enrolação, vamos começar. Vou começar pelo meu caderno roxo, que no começo era para ser de exatas, mas agora é uma bagunça. Esse é o meu divisor do segundo trimestre de matemática. Tem inclusive um vídeo de eu fazendo ele. Próximo é o de filosofia. Eu mudei a cor de filosofia. Não recomendo, gente. É bom manter uma cor o ano todo, isso até me confundiu. Mas eu mudei de laranja para roxo. Ficou bonitinho esse. Daí a gente tem geografia. E esse é meu divisor de matéria da segunda unidade. E aí tá explicado por que eu mudei de cor, gente. É porque era geografia e filosofia da mesma cor, mas mesmo assim eram tons diferentes. Eu gostava mais do laranja. E agora a gente vai pro próximo caderno. A gente já tem 3 cadernos, não recomendo muito. Mas esse aqui começa com português, esse é meu divisor. Eu uso rosa para português, aí eu fiz uma simplesinha com 2 tons. E a próxima é inglês. Como a gente não teve atividade ainda no segundo trimestre, no caderno, eu tenho a capa de inglês, que é uma capa que eu já tinha há bastante tempo, mas eu acho ela muito fofa. E também tem vídeo no canal de eu fazendo ela aqui com vocês. Esse caderno era para ser de linguagens, assim. Eu acho que nesse eu consegui ser de linguagens. Essa é a capa que eu mais odeio. Eu detesto, gente. Pra mim ela ficou muito feia. Parece que tá mofada. Não sei explicar. Mas é de educação ambiental e não gosto nem um pouco dessa capa. Acho que essa é a última. É a capa de artes. A última que eu selecionei, né? Deve ter mais algumas. E essa eu fiz bem simplesinha. Eu tava usando essa cor pra artes. E eu achei muito fofa. E agora, vamos para uma capa de matéria que eu estou precisando, que é de química, um divisor de matéria, sempre falo capa, mas tá dentro. E eu estava precisando fazer esse divisor, porque já tinha atividade, eu pulei a folha. Muitas vezes, gente, muitas matérias eu faço isso. Eu pulo a folha e não volto fazendo o divisor bonitinho e tal. Inclusive, se vocês quiserem mais ideias, fora essa aqui que eu vou fazer, tem alguns vídeos no canal mostrando algumas capas de matéria que eu faço. Então, bora lá. Esse divisor, eu não tinha nenhuma referência para fazer ele. Eu fui fazendo o que veio na minha cabeça, o que me lembrava química. Eu acho que isso aí, esses coisinhos redondinhos, eram para ser o ar. Sempre que eu desenho ar, isso aí é ar para mim. E a próxima coisa que eu fiz foi um tubo de ensaio. Porque eu penso em química, eu penso em tubo de ensaio. Pode ser biologia também, né? Algumas escolas misturam tubos de ensaio e o laboratório é tanto de química quanto de biologia. Mas quando eu estudava e ia no laboratório, né? Eu ainda estudo, mas quando eu ia no laboratório era química. Então eu considero laboratório e tubo de ensaio coisa de química. E eu fiz aquele triangular, né? Que é o mais comum, eu acho. E tem o redondinho também, que eu acho ele super fofo. Só que eu acho que eu quebrei as leis da gravidade ali. Quebrar as leis da gravidade na matéria de química é complicado. Mas quem tá contando, né, gente? É desenho, é arte. Né? Arte não tem lógica. Então, tá ali o tubo de ensaio, saindo um gásinho. Eu acho que isso é um pouco perigoso num laboratório real. Ou normal, pode ser só uma reação normal. Gente, do nada, papo de nerd aqui, mas voltando, né? Quebrei as leis da gravidade, talvez, mas tá lá. E esse negócio... Gente, será que isso era pra ser um daqueles coisinhos de esgoto? Não sei, na minha cabeça era outro tipo de tubo de ensaio. Uma tubulação, é uma tubulação, gente. O que tem a ver com química? Compostos químicos na tubulação. Falando em compostos químicos, eu peguei um exemplo ali do cálcio, né, da tabela... Como é o nome, gente? Tabela periódica, isso. Tive até que dar uma pesquisada para eu poder saber o númerozinho e o que escreve ali embaixo, tá? Eu sempre acabo... nunca tenho certeza, assim, de como é. Se cálcio é K, é cal. Se existe algum cal.
Eu nunca cheguei a decorar a tabela periódica não, gente. Será que tem alguém que decora? Vai ver se era essa pessoa, viu? Mas então, isso aí é pra ser uma representação de uma molécula. Eu peguei desenhos bem aleatórios, gente. A química, o quê? Átomos, experimentos, elementos químicos. E depois eu vim com essa caneta verde um pouco mais neon, que eu tinha, para poder fazer um contorno, destacar assim um pouco os desenhos, fazer umas bolinhas e tal. Eu acho que o contorno dá um charme, assim, uma profundidade no desenho também. E o neon, pra mim, combina com química. Eu gosto muito de, quando eu tô fazendo alguma coisa assim, combinar 2 tons diferentes da mesma cor. Então eu tenho esse verde claro e o neon, o verde neon, pra destacar alguns detalhes. E aí eu fui fazendo como se fosse sombras neons nos desenhos que eu fiz. Eu confesso que eu gosto muito, eu costumo fazer isso em muita coisa, em título, em capa. E, grande dilema, gente, eu nunca sei se eu vou fazer segunda unidade com esse número romano. É romano? Será que é romano? Acredito que seja o nome, gente. Meu Deus. Ou se eu vou fazer o nosso número, né? O número que a gente utiliza. Mas eu escolhi fazer nesse estilo aí. Eu peguei as pontas, coloquei elas um pouco em formato de onda, né? E pintei com a caneta preta mesmo. E no meio eu deixei um espaço em branco pra dar um efeito de brilho. Espero que eu não deixe torto. Não deixei torto, gente. Tudo certo. E eu fui pintando com a caneta mesmo. Eu gosto de fazer assim, com coisas que a gente normalmente tem, né? Porque às vezes ter brush pen e marca-texto de milhares e milhares de cores é meio complicado ou desnecessário também, né? É muito... não tem necessidade. Então, eu gosto de ensinar com o básico mesmo, porque tem gente que não tem muito tempo ou que não quer ter também, né, o que não sente necessidade, mas ainda quer ter um caderno organizado. Então não depende de você ter 1 milhão de brush pens ou 1 milhão de cores para poder fazer uma capa. Às vezes você só precisa de uma única cor e de uma caneta preta ou azul. Eu prefiro a preta, porque para mim destaca um pouco mais. E agora vamos aos brilhinhos. Gente, brilha tudo, né? Eu acho extremamente necessário colocar brilhinhos, extremamente necessário, uau. Mas é sério, pra mim dá um charme assim, um destaque. E as letras? Você pode escolher o estilo que você prefere. Esse estilo, gente, foi totalmente aleatório isso aí. Nunca tinha feito com essas letrinhas diferenciadas, com essas pontinhas. Eu gosto de fazer elas, mas no U foi uma novidade ali. Eu confesso que eu nem gostei muito. Mas ok, né? E aí eu fui colocando esses tracinhos em cada ponta das letras. No do N não, porque o pezinho dele ficou muito fofo, então eu deixei o N e o S sem dar um destaque para eles, né? E fiz a sombra também nas letras, assim como eu tinha feito nos desenhos, só que aqui eu fiz com a caneta preta mesmo, para dar um pouco de profundidade, porque o 2 romano, né, tava maior do que as letras, assim, não tava destacando muito. E por fim, uns pontinhos pretos, porque pode parecer que não faz diferença, mas quando você olha no seu caderno faz diferença. Ai, não sei, gente, mas dá um efeito assim, um pouco melhor. E tá pronta a nossa capa de matéria, o nosso divisor de matéria. Meu Deus, gente, tô com hiperfoco em capa, mas é um divisor. Porém, se você quiser colocar um espaço para funcionar meio que como uma agenda dentro do seu caderno, atrás do divisor, também funciona. Eu fiz aí esse título, lembrar, com letra cursiva, e fiz o negocinho de colocar a sombra também com a caneta verde neon. Eu acho que deu para perceber que eu gosto bastante desse estilo. Mas como é que funciona? É para ser tipo para você anotar alguma tarefa, alguma prova, algum trabalho, alguma coisa do tipo. Então, eu fiz como se fosse uma lista de tarefas, fiz alguns círculozinhos ali e anotei uma coisa que eu preciso lembrar. Gente, eu costumava fazer isso em todas,
Mas aí eu percebi que meio que não funciona pra mim. E foi esse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, das capas. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!